E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gil Cortes, para aqueles que não me conhecem, e este é o canal Dinheiro, Bambá e Cacau. Olha, pessoal, hoje a gente vai falar de um investimento muito comum, tá? Para os correntistas. Você provavelmente tem esse investimento, porque ele muitas vezes trabalha de maneira automática. O dinheiro entra na conta, o sistema do banco já aplica, e quando você utiliza o cartão de débito, ele sai desse investimento e vai para a conta, tá? Esse é o qual? É o fundo de investimento, certo? Este produto de investimento é super interessante, tá? Tem muita coisa legal, mas você pode entrar em algumas roubadas caso você não tenha informações importantes a respeito dos fundos, certo? E é com essa preocupação que eu trago esse vídeo lhe dando amparo, lhe dando guarida para que você faça melhores escolhas, certo? Pois bem, os fundos de investimento, como o nome já diz, tá? É um conjunto de pessoas, de investidores, de cotistas, tá? Que juntam ali um montante para fazer investimentos, para que esse valor lá aportado tenha sua rentabilidade, certo? Em síntese, o fundo é isso. Então vamos agora a alguns detalhes mais técnicos, certo? A primeira coisa, pessoal, é conhecer três figuras importantes no fundo de investimento, que é o administrador, o gestor e o distribuidor custodiante, tá? Bem, o administrador é aquela pessoa que vai fazer o fundo ali funcionar e ele fica ali na guarida, fazendo com que a administração do fundo, né, seja fluida, as atividades administrativas sejam praticadas por ele, tá? Então, o valor da cota, por exemplo, ele calcula. O extrato que você, cotista, vai receber em sua residência é ele que envia, tá? A data que vai ser as assembleias, ele marca, ele comunica, certo? Então, uma figura importante para a fluidez, o funcionamento do fundo, certo? Esse é o administrador. A segunda figura extremamente importante que você deve conhecer é o gestor. O gestor é aquele que vai fazer, vai meter a mão na massa, né? Vai meter a mão no dinheiro, é ele que vai investir, é ele que vai alocar esses valores, esse montante em ativos dos mais diversos para que atinja a tão esperada rentabilidade, certo? Então, dada a importância do gestor, você agora, para fazer um investimento num fundo, você compara perfis de gestores, certo? Olha o histórico desse gestor para que lhe dê amparo, lhe dê segurança na hora de colocar o seu dinheirinho lá naquele fundo, certo? A terceira figura é o distribuidor, é aquele que vai lhe ofertar o fundo. Você vai até o banco lhe oferta esse tipo de investimento. O banco ali está atuando como um distribuidor. Muitas vezes o próprio banco, ele é também o custodiante. Ele é o que faz a guarda. A função do custodiante é fazer a guarda desses papéis, certo? Então são essas figuras aí que você já deve estar antenada e conhecê-las de antemão, certo? Segundo conceito importante é saber o valor da cota. O que é isso, Gil? Olha, o administrador, quando elabora ali o fundo, certo? Ele já vai deixar pré-definido um número de cotas. Bom, se tem pré-definido o número de cotas, à medida que os aportes vão ocorrendo, à medida que vai acontecendo a valorização daquele dinheiro que já foi lá investido, acontece a valorização da cota ou desvalorização, certo? Então, qual é o valor da cota? Bom, imagina lá aquele montante, retira-se os custos do fundo,
tá? Então você tem ali o patrimônio líquido do fundo e divide pelo número de cotas. Consequentemente, você tem o valor da cota, certo? Quando você aporta ali um dinheiro naquele fundo, o seu dinheiro vai corresponder a um número de cota. Por isso que você, investidor de fundo de investimento, é chamado de cotista. Esta é a razão. Então, sua cota, ela vai valorizar, ela vai desvalorizar, infelizmente, tá? Então, tem essa ideia de cota, é essencial para entender fundo de investimento, certo? Beleza. Outra coisa importante com relação à cota é o seguinte: o fundo de investimento, quando você vai lá e faz o aporte, existe o cálculo, tá, do dinheiro que está sendo aportado para a cota, como eu mencionei, certo? Só que essa transformação do dinheiro para a cota pode ser no mesmo dia, a gente chama de D+0, tá? Mas pode ser no dia seguinte. Pode ser em 2 dias, D+1, D+2, certo? Ou seja, quando qual é melhor, D+0 ou D+2? D+0, né? Porque transformou já em cota, eu já tenho ali as cotas e já vai valorizar. Porque as cotas, pessoal, ela valoriza e desvaloriza todos os dias, certo? O valor da cota é calculado diariamente, tá? Isso chama-se marcação a mercado. Outro conceito importantíssimo. Marcação a mercado. O que é isso? Eu tenho lá a minha cota R$100, certo? O meu gestor, de uma maneira eficiente, faz investimentos em ativos importantes, tá? E esses ativos traz bons resultados e a minha cota, consequentemente, a minha cota valoriza. Então, de 100, no dia seguinte, ela passou para R$100,50, certo? No dia seguinte, ela pode valorizar mais ainda, ela pode desvalorizar, certo? Isso chama-se marcação a mercado. Então, sua cota vai variar ao longo do tempo, certo? E isso foi a transformação, né? No resgate, pode acontecer também o contrário, que é o quê? Você dá o comando de resgate ou vai até o banco, olha, eu preciso do meu dinheiro aí nesse fundo de investimento. Aí ele diz assim, bom, você só pode resgatar daqui a 5 dias. Só vai cair na sua conta depois de 5 dias. Por quê? Porque o resgate é D+5, não é D+0, tá? Olha que informação importante. Pode ser D+30, pessoal. D+60. Ou pior, D até o final do prazo, tá? Até o final do prazo daquele fundo. E aí a gente entra em mais um outro conceito. Fundo aberto e fundo fechado. O fundo aberto é aquele que você vai poder fazer o resgate da sua cota a qualquer tempo. O fundo fechado só naquela data pré-estabelecida no regulamento do fundo, certo? Então fique muito atento a isso. Bom, meu gerente, esse fundo que você está me ofertando, ele é um fundo aberto ou um fundo fechado? Porque se essa informação é perdida, não é esclarecido, não é dito, você coloca todo o seu dinheirinho ali naquele fundo, 3 meses depois, quero resgatar, preciso do dinheiro. Não, é um fundo fechado, só daqui a 2 anos. O que é? E aí, amigo, você vai pintar no banco, né? Vai pintar com o seu corretor. E aí, não adianta nada. Perdeu, né? Então, muito importante saber se o fundo é aberto ou um fundo fechado, certo? Bom, Gil, mas quais são as vantagens do fundo? Primeiro, é que não tem um administrador, não tem um gestor, não tem um distribuidor. A gestão do fundo, ela é especializada. As empresas que estão ali, principalmente gerindo, administrando o fundo, são especializadas, elas trabalham com isso há anos, há décadas. Então você tem a especialidade, certo? Então isso vai fazer toda a diferença em seus fundos, na rentabilidade, né, do seu dinheiro ocorrer de forma mais eficiente
do que você, leigo, tá? Que vai investir por conta própria. Então, o seu risco é muito maior. Então, o fundo ele já tem essa característica aí por ter essa especialização na gestão, ó, um ponto super positivo, certo? Outra coisa é a diversificação. O que é diversificação, Gil? Diversificação é você fazer a alocação desse montante do fundo em ativos diversos, tá? Então, ele investe em ações aqui, ações B, ações C, investe num fundo no exterior, tá? Em ações no exterior, em determinados mercados, tá? Em determinados ativos que você, isoladamente, não conseguiria. Com essa diversificação toda, um ou outro investimento desse pode dar maus resultados, certo? Mas, como está diversificado, os outros investimentos que deram certo compensam. Esse é o segredo da diversificação. É importantíssimo diversificar, certo? Então, os fundos eles já são diversificados. Então, isso aí é um outro ponto super positivo. Com esse montante de dinheiro, o fundo ele tem uma tributação diferenciada. Se você vai fazer por conta própria, o tratamento do fisco com você é um e com o fundo é outro. Tá? Então, no fundo, se ele paga menos tributo, ele permite rentabilizar mais, permite ter acesso a ativos, a tipos de investimento que você, isolado, pessoa física ou pessoa jurídica, não conseguiria, certo? Então, são algumas vantagens aí bem relevantes que fazem do fundo de investimento algo a ser pensado e utilizado, né? Bom, o público-alvo. Nos fundos de investimento, existe classificação de investidores. Tá? Você tem um investidor profissional, você tem um investidor qualificado e você tem que é o investidor em geral, certo? O profissional, pessoal, um dia eu quero ser, mas tá difícil. Por quê? Porque para ser investidor profissional, 10 milhões em investimentos, certo? E também o atestado por escrito. Então, muitas vezes, por exemplo, um banco, ele é um gestor, ele é um investidor profissional, certo? Porque tem isso aí. Mas até mesmo uma pessoa física, eu, né, com meus 10 milhões, 11, 20, 50, quem dera, posso ser um investidor profissional, tá? O investidor qualificado é aquele que tem R$1 milhão, acima de R$1 milhão em investimentos e também ateste por escrito. E os demais os investidores em geral, tá? Por que isso é importante? Porque determinados fundos você vai agora ficar mais esperto nas informações a respeito de fundo e de repente quando lendo uma lâmina, tá? Que é aquele documento onde traz informações essenciais, principais de um fundo de investimento, diz assim: uso exclusivo para cotistas profissionais. Perdão, para investidores profissionais, para investidores qualificados. Aí você pensa, poxa, será que eu sou qualificado ou não? Né? Fica a dúvida. De cara você diz, aqui não é para mim. Ou, beleza, aqui está no meu meio, é aqui que eu vou ficar. Né? Então, tem essas diferenciações e classificações com relação aos investidores. Certo? Me diga, você é investidor qualificado? Não vai dizer, né? Que a gente vai saber que você já tem mais de 1 milhão. Muito bem. Vamos falar agora sobre os custos, tá? Bom, e aí os custos, como é que é? Como é que funciona os custos nos fundos de investimento? Isso aí é super importante. Primeiro, taxa de administração. Todo fundo tem sua taxa de administração. Então, no mercado você tem fundo de investimento com 0,1% do dinheiro que você coloca lá, ele vai lhe cobrar, tá? Para poder fazer esse trabalho todo. Ou pode ser de 2%, 2,5%, 3%, certo? Isso aí vai depender muito da instituição, certo? Às vezes a instituição ela tem know-how para poder exigir uma taxa de administração boa, porque ela já tem um histórico excelente, né? Já é muito conhecida no mercado,
Então, lhe dá mais segurança, em razão de tudo isso, a taxa de administração dela pode ser maior, certo? O que é que você faz? Procure sempre taxas de administração mais baixas possível. Lógico que às vezes o barato sai caro, não vai escolher qualquer coisa, qualquer banco aí muito novo, muito recente para colocar lá seu rico patrimônio, seja ele do tamanho que for, e depois ter problema, né? Muita calma nesta hora, certo? Então, taxa de administração, super importante. Inclusive, a taxa de administração ela é calculada diariamente. E outra coisa, a taxa de administração é independente do resultado, tá, pessoal? Você colocou lá seu dinheiro lá, a taxa de administração vai incidir sobre o patrimônio de uma maneira geral. Então, se deu prejuízo, mesmo assim, a taxa de administração está sendo paga para todo o trabalho que o fundo tem, certo? Beleza. Outra taxa importante é a taxa de performance. O que é isso, taxa de performance? Você tem um fundo com apenas taxa de administração e tem um outro que tem duas taxas. Taxa de administração e taxa de performance. E aí, qual que você escolhe? Taxa de... Aquele primeiro, né, pessoal? Taxa de administração. Não é isso? Errou. Por que, Gil? Olha, a taxa de performance, ela... Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que você tem uma fábrica, tá? E nessa fábrica você produz ali alguns bens de consumo e você tem um funcionário que, na média dele, ele produz 100 produto lá específico da fábrica, certo? 100 unidades de determinado produto. Ok. Você chega para ele e diz, amigo, você vai fazer o seguinte, se você fizer 120 produtos, eu vou lhe dar um bônus, eu vou lhe dar um dinheirinho a mais. O que é que você acha? Agora eu quero na mesma qualidade dos 100 que você normalmente produz. Ele vai dizer, topo, opa, mais dinheiro. Lógico. O que é que vai acontecer, pessoal? Mais empenho, não é? Mais empenho, mais empenho, mais empenho. Bateu lá as 120 unidades e você pagou aquele bônus. Você ganhou? Você, empresário, ganhou? Ganhou. Porque ele produziu mais. Você ganhou na produção. E ele, satisfeitíssimo, teve o reconhecimento do esforço através do dinheiro, certo? Taxa de performance é mais ou menos isso. Se o fundo de investimento traz um índice, tá? Normalmente está atrelado a um índice, chama de fundo referenciado, tá? Um fundo de renda fixa referenciado. Ele está atrelado ali a um índice, a um CDI. Então, toda vez que passar daquele índice, isso aí é definido previamente, tá, pessoal? Essas regras. Passou daquele índice, determinado nível, incide a taxa de performance naquilo que exceder. E aí o gestor, tá? O fundo, ele recebe esse bônus. Ok? Agora, se ele passou em 20%, essa marca de 20% que ele conseguiu chama-se de linha d'água, certo? Ou seja, no semestre seguinte, para ele ganhar esse bônus, ele tem que ultrapassar a linha d'água, tá? Então ele tem que ser ainda melhor do que o semestre passado. Isso é importante, ou seja, para ele ganhar de novo, ele tem que ralar pra caramba, certo? Ou seja, eu acho que essa taxa de performance, você pode analisar que ela pode se tornar uma boa, porque um gestor empolgado, animado para bater aquela meta cada vez mais, tá? Pode trazer altas rentabilidades para o fundo, tá? E ele naturalmente também vai receber, né, pelo esforço. Então, necessariamente não é que o fundo seja ruim com taxa de performance. Pelo contrário, pode ser muito bom, ok? Beleza. As taxas também elas podem ser menos usuais, tá? Mas a taxa de entrada e taxa de saída. O que é isso? Eu aportei um valor no fundo, de cara ele já me cobra uma taxa. Taxa de entrada no fundo, certo? Nesse caso, é um peso, né? Pelo amor de Deus.
Só para botar o dinheiro lá ele já me cobra. E para eu sair, também cobra. Né? Taxa de entrada, taxa de saída. Menos usuais, tá? Não é muito comum, tá? Já foi, mas agora não é tanto. Mas ela pode existir e você fique bastante esperto, certo? Os fundos de investimento, eles são classificados em 4 espécies, tá? Mãe, vamos assim dizer. Bom, você tem um fundo de investimento de renda fixa, você tem um fundo de investimento em ações, olha a renda variável para a gente entrar, né? Bacana. Um fundo multimercado e um fundo cambial. Você tem essa família aí de 4 tipos de fundos de investimento, certo? Guarda essa informação. Renda fixa, multimercado, ações e cambial, certo? Por quê? A gente vai encerrar esse vídeo agora e vamos iniciar um novo vídeo para não ficar muito carregado. Você pode parar, tomar uma aguinha, certo? Dá o like logo, não esquece, compartilha, comenta. É muito importante seu feedback para a gente melhorar cada vez mais, certo? E se inscreve no canal, obviamente, né? Pelo amor de Deus. E então, aí, próximo vídeo, assiste no vídeo 2, vou colocar aqui um card, tá? Você pode clicar direto e ir lá. Fundo de investimento, parte 2, que a gente vai dar seguimento a partir daí. Muita coisa legal tem por aí, tá, pessoal? Obrigado e vamos pro próximo.